Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os parlamentares, cumprimentar todos os telespectadores da TVA e também os ouvintes da agência AL Notícias. Vou falar hoje aqui sobre exatamente esse episódio que o deputado Maurício tratava aqui anteriormente e que, obviamente, que como mulher, como parlamentar, nos choca sobremaneira, porque, na verdade, quanto mais o tempo passa, mais nós percebemos o aumento da violência contra as mulheres. É importante destacar que, em algumas cidades de Santa Catarina, os feminicídios representam 40% dos assassinatos cometidos no ano de 2016. E para quem imagina que o nosso estado é um estado maravilha, Santa Catarina é o 4º estado com mais feminicídio no país. Portanto, nós só perdemos para 3 estados em assassinatos de mulheres. E o oeste de Santa Catarina, justamente a região que é do território desta tragédia do final de semana, né? Maurício, a nossa região, Grande Oeste Catarinense, é a região do estado com o maior número de mortes por violência doméstica nos últimos 2 anos. Em 2016, 15 mulheres foram mortas pelo parceiro ou parente no oeste de Santa Catarina, contra 11 casos no norte. Se nós fizermos um contraponto aqui de população, eu diria que este número é ainda mais grave. Em 2015, foram 18 assassinatos no oeste, enquanto o Vale do Itajaí teve 14 assassinatos. Em questão de ameaças, a delegacia com mais registros, e não assassinatos, mas registros, é a do município de Lages, Planalto Serrano. O primeiro júri pelo crime de feminicídio em Santa Catarina ocorreu em 11 de março de 2016, em São Miguel do Oeste, onde o homem foi condenado, mas a defesa conseguiu a desqualificação do crime de feminicídio, alegando que o motivo foi ciúmes. A primeira condenação ocorreu em 29 de março do ano passado, em São José, quando um homem foi condenado a 12 anos de prisão por matar a namorada em março de 2015. Em geral, no ano de 2015, 5 mulheres por hora registraram queixa de violência nas delegacias de Santa Catarina. Dados da Secretaria de Segurança Pública. Ainda em 2015, 2.890 casos consumados de estupro em Santa Catarina. As cidades que lideram as maiores violências contra as mulheres são, por ordem, Florianópolis, Joinville, Blumenau, e depois nós temos, portanto, que lideram o ranking de casos. Em 2016, a cada 3 horas, portanto, no ano passado, uma mulher era vítima de estupro em Santa Catarina, perfazendo um total de 8 casos por dia, entre crimes tentados e crimes consumados, dados também da Secretaria de Segurança Pública. Em 2012, uma mulher era vítima de violência familiar a cada 12 horas em Santa Catarina. Portanto, passamos de 2 mulheres por dia para 8 mulheres por dia. Em Chapecó, nós temos um projeto piloto do 2º Batalhão da PM, que é de acompanhamento ao cumprimento de medidas protetivas com caráter preventivo e com 3 policiais responsáveis. É a chamada Patrulha Maria da Penha.
O que é o ideal? O ideal é que as equipes sejam multidisciplinares, que acompanhem as vítimas, agressores e os filhos que são as vítimas dessa tragédia. Nós temos ainda um agravante que 81 cidades catarinenses possuem estrutura para iniciar. Somente 81 cidades de 295. Na maioria dos casos, as vítimas retiram as queixas por medo ou mudança de comportamento do parceiro. O caso de Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina, trata, portanto, de um triplo homicídio. O homem de 24 anos, a sua ex-companheira de apenas 15 anos, no interior de Cunha Porã, oeste do estado, com 11 mil habitantes. Os motivos: ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento. E, segundo ele, impedido de ver o filho. Ele matou a ex-companheira e as duas irmãs, uma de 23 anos e a outra de 12 anos de idade, a facadas dentro de casa, e feriu o marido da irmã mais velha, que se salvou justamente por se fingir de morto e continua internado no hospital de Pinhalzinho. Também estava na casa o filho deles, um bebê de 2 meses de idade, que não foi ferido e que era o motivo da disputa judicial por pagamento de pensão e guarda. A Rafaela, que é a ex-companheira, tinha feito um boletim de ocorrência na segunda-feira anterior ao crime por ameaça e também foram decretadas medidas protetivas. Portanto, nós nos perguntamos quantas leis serão necessárias ou instrumentos para coibir a violência quando ela já está previamente anunciada. E qual é o papel do Estado nessa condição e quais são os mecanismos de proteção à vida que as mulheres e os seus filhos possam contar. Nós não temos só este caso, nós tivemos o caso recente em Barra Bonita, no dia 23 de janeiro agora, que um homem de 59 anos matou a ex-namorada, a sobrinha e mais um terceiro jovem. Eu poderia citar aqui vários casos para dizer que quanto mais nós avançamos no encorajamento das mulheres em denunciar as suas agressões, também aumenta a violência. Parece algo meio que contraditório, mas isso mostra o quanto de ameaça deve existir sem que chegue essas ameaças até os órgãos competentes. E nós nem imaginamos, né, como isso deva na prática ocorrer. É por isso que no Brasil, em 2015, foi aprovada a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104, que, sancionada em março de 2015, ela garante mais rigorosidade às mortes violentas que as mulheres sofrem. Portanto, num homicídio simples de 6 a 20 anos, nós temos, no caso de feminicídio, 12 a 30 anos de reclusão. E o assassinato precisa ser motivado pelo fato da vítima ser mulher. A lei do feminicídio é ainda um avanço da própria Lei Maria da Penha. Isso porque nós temos o país, o Brasil, né, o nosso país, com um índice de 5.000 feminicídios por ano, se nós considerarmos os anos de 2001 a 2011. Portanto, 50.000 mulheres assassinadas neste período. O Brasil é a 5ª maior referência de assassinatos de mulheres no mundo. Portanto, a taxa de feminicídios no Brasil é de 4,8 para 100.000 mulheres. Eu faço essa manifestação para deixar aqui o meu registro, minha indignação, e para
reforçar a importância de que esse tema, né, da violência contra a mulher seja um tema debatido em todos os espaços da sociedade. Quando eu falo todos, quando eu falo todos os espaços, eu entendo que as igrejas devem tratar da questão da violência contra a mulher, as empresas devem tratar com seus trabalhadores, as escolas devem debater este assunto, as comunidades também, porque é impossível imaginar que uma pessoa tire a vida de uma outra pessoa e de familiares que cometa violência contra os filhos em nome de um poder que não existe. Porque, vamos pegar este caso mesmo, de que adiantou discutir desta forma, tratar desta forma um problema familiar. Agora não tem mais a mãe, agora não tem mais o pai, e tem a tragédia de uma família toda. Então, esse é um debate que a sociedade toda precisa encarar de frente e fazer o debate para construir